Atos capítulo 13. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para qual eu o chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda a espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo o que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até a Antioquia da Pisídia. No sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas lhes mandaram um recado: Irmãos, se vocês têm uma palavra encorajadora para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a sua mão para pedir silêncio e começou a falar: Homens de Israel, gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez com que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou o seu comportamento durante os 40 anos em que andavam sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhe deu juízes para governá-los, até o tempo do profeta Samuel. Então, o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é o homem segundo o meu coração. Fará tudo que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme a sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve, e não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão
e também vocês, gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matassem. Depois de cumprirem tudo o que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados, e agora Deus cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isso que, segundo o Salmo, diz a respeito dele: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: Eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a quem Deus ressuscitou, cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Todo aquele que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu para que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuasse a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então, Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: Fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e suas autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.